O que o outro pensa sobre você diz respeito ao que existe dentro dele projetado em você. Então, toda vez que você se deixa abalar pela opinião alheia, toda vez que cai no medo do não pertencimento, você entra no caminho do ego e abre espaço para que o sofrimento aconteça. E é por isso que se autoconhecer, ter a consciência da sua divindade, é a única forma de você se livrar da influência da opinião do outro e experienciar a verdadeira felicidade. Normalmente, a gente acha que o que todo mundo vai ver é aquilo que eu estou vendo, da mesma forma que eu estou vendo. Se fosse assim, estava fácil. Mas existem vários conflitos interpessoais, justamente porque olhando para a mesma situação, cada um interpreta de uma forma. Por isso que existe aquela expressão, né? Ponto de vista. Porque ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. E o que coloca cada um em um ponto? O que será que coloca cada um em um ponto? Por que será que não estamos todos no mesmo ponto? Porque aquilo que a gente vê pode ser afetado por vários elementos. Por exemplo, a maturidade. Imagine que uma criança te conta um problema que ela teve com os amigos na escola. Para você pode parecer um probleminha e a solução pode parecer óbvia. Mas para a criança pode ser o problema de maior intensidade da vida dela até agora. E ela pode, inclusive, não enxergar uma solução. Qual que é a diferença aqui? Maturidade. Outro exemplo. Você pode estar com um problema a ser resolvido no trabalho. E depois de muito pensar, estudar, se dedicar, você encontra a solução. Você acha a solução perfeita. E quando você apresenta a solução para o seu chefe, ele rejeita, porque ele percebe que essa solução que você propõe tem um grande risco. E esse risco você não estava vendo. Por que vocês tiveram visões diferentes? Qual que é a diferença? É a experiência. Outro exemplo. Imagine uma pessoa que na infância sofreu muito bullying e foi rejeitada pelos grupos onde passou. Mas agora já é um adulto e trabalha em uma empresa. Nessa empresa não existem equipes fixas. As equipes são montadas de acordo com a demanda do projeto e as competências necessárias para a execução. Se essa pessoa for muito competente em vários assuntos, mas não tiver uma competência específica para aquele projeto, ao não ser incluída naquele projeto, ela vai pensar que o chefe escolheu, ela não vai pensar, aliás, que o chefe escolheu as pessoas por competência, visando a melhor execução do projeto. Não, ela vai pensar que é pessoal e que o chefe, à semelhança do que ele viveu na infância, também está rejeitando ele. É o que a psicologia chama de projeção. Então, ao ser excluída, a pessoa vai reagir muito mal, revoltada, indignada, com uma coisa que para os outros é comum do dia a dia. Por que essa pessoa reage assim e as outras encaram naturalmente? Pelo trauma, pela carência. Então, os exemplos podem ir aos milhões, mas qualquer que seja o exemplo, é como se cada pessoa usasse uma lente de contato diferente, que faz com que várias pessoas, olhando para a mesma situação, coisa ou pessoa, vejam coisas diferentes. Se cada um vê uma coisa diferente, ninguém pode afirmar com segurança absoluta que o que está vendo é verdade. É a verdade dele, segundo a lente dele, né? Por isso que o que o outro vê em você é só o que ele vê, distorcido pela lente dele, que pode sofrer influência de maturidade, experiência de vida, traumas, etc. Pode ser verdade ou não. Eu só não posso aceitar que o que o outro vê em mim é uma verdade absoluta. Mas eu também não posso negligenciar absolutamente o que o outro vê, porque pode, inclusive, ser alguém mais maduro que eu, mais experiente, emocionalmente mais seguro, esclarecido. E se esse for o caso, a visão do outro pode me ajudar. Por isso, a mensagem foi precisa ao dizer que não devemos
nos abalar com o que o outro vê, mas não disse que devemos desconsiderar. Ou seja, devemos ouvir, analisar e aproveitar o que for útil. Quando a gente se abala, é porque estamos governados pelo nosso ego. Quem é que se preocupa com a imagem, ou seja, se preocupa com o como os outros veem? É o ego. E caso os outros não fiquem satisfeitos, eu começo a achar que falta algo em mim. E vou tentar ser este algo para atender a expectativa dos outros. Mas ninguém é incompleto. Todos somos completos. Podemos ser diferentes, mas completos. Como essa sensação de que falta algo não é verdade, ou seja, é uma ilusão, viver baseado numa ilusão vai necessariamente gerar sofrimento. Então, para vencer essa sensação ilusória de falta, somente o autoconhecimento. O autoconhecimento nos mostra que somos diferentes. E qual que é o propósito de sermos diferentes? É garantir que tudo esteja coberto, pois cada um sendo completo para o exercício do seu propósito, mas cada propósito sendo único, a unidade que falamos na mensagem anterior, a unidade também estará completa. Como os órgãos de um corpo, que individualmente são completos para o exercício da sua função, mas o corpo só é completo com todos juntos. Talvez uma palavra aqui esteja incomodando aqueles mais religiosos, né? Mas eu entendo a palavra divindade aqui na mensagem não como se todos fôssemos Deus, mas divinamente criados por Deus. Então é a divindade da criatura, não do Criador. Sendo divinamente criados, não existe qualquer erro ou qualquer falta. Todos são completos para o seu propósito. Não há, portanto, motivo algum para depender da expectativa alheia.